Indiana Jones e a Relíquia do Destino acabou de chegar aos cinemas e hoje nós vamos trazer aí pra vocês curiosidades não só sobre o novo filme, como da franquia toda do Indy. Não são os anos, Gracinha. É a quilometragem. E como nosso amigo Indy disse, não é a idade, é a quilometragem. Mas mesmo assim eu acho que a gente tá com o nosso amigo Indy já tem um bom tempo. Essa aventura começou, na verdade, lá atrás, ainda no final dos anos 70, 77, numa viagem do Spielberg e do George Lucas para o Havaí. Um dos sonhos do Spielberg era dirigir um filme de 007, um filme de James Bond. Só que não estava rolando com os brócolis. Então, o que aconteceu? George Lucas chegou para ele, ó. Personagem novo aqui, rapaz, esse aqui é melhor que o Bond. E quem era? Era o nosso querido Indiana Jones. Pois é, e no final se mostrou uma ótima ideia porque deu muito sucesso, né? Mas diz a lenda que o personagem do Indiana foi inspirado no britânico Percy Fawcett, que era um coronel britânico que tinha aí uma vontade de explorar. E aí que em 1925 ele veio aqui pro Brasil, olha só, o nosso Brasil, em busca de uma civilização perdida. E essa história, inclusive, gerou um filme mais recente que saiu aí em 2017, que foi o Z, Cidade Perdida, estrelado pelo Robert Pattinson e pelo Tom Holland. Só que é aquela coisa, enquanto o Z é uma história um pouco mais pesada, a base cinematográfica para que o Indiana Jones viesse a nascer... Assim como o George Lucas se inspirou nos seriados de Buck Rogers, seriados para cinema de Buck Rogers, no século XXV, etc. Aqui ele se baseou no quê? Nos seriados de aventura para cinema que existiam naquela época. Então, George Lucas, ele meio que, ó... Se na minha infância eu assistia isso, vamos trazer isso aqui de volta. Foi uma coisa meio de infância dele e do Spielberg, né? E, honestamente, casou direitinho. Outra coisa interessante é que O Chamado do Destino é o último filme do Harrison Ford como Indiana Jones. A gente já tá com o Indy há bem tempo, certo? E o Indy sempre foi vivido, com exceção quando a gente tinha o jovem Indiana Jones, etc. Foi sempre vivido no cinema pelo Harrison Ford. Em 81, com Caçadores da Arca Perdida, que depois virou Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Em 84, com Indiana Jones e o Templo da Perdição. Em 89... com Indiana Jones e a Última Cruzada, que acabou não sendo mais a Última Cruzada, porque em 2008 tivemos Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, para chegarmos aqui em 2023 com Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Mas, Fê, o Destino teve uma mão muito forte nisso, porque quase não foi o nosso Harrison Ford que encarnou o Indiana Jones. A gente teve outros atores no páreo. Pois é, já pensou? A gente teve outros atores no páreo. E um deles chegou bem perto de conseguir, que foi o Tom Selleck, o nosso eterno Magnum PI, bigodão lá. Olha. Alguns conhecem ele como o Richard, namorado da Mônica, né? Enfim. Verdade. O negócio chegou tão perto que virou lenda. Não rolou por conta do contrato do Tom Selleck com o Magnum PI. Justamente o papel que fez dele tão famoso assim. Mas os nossos amigos da Disney fizeram uma brincadeirinha com isso lá atrás com o Tic Tac e os Defensores da Lei. Um deles é vestido de Indiana Jones, e o outro vestido de Magnum PI, com aquela camisa florida lá do Havaí. Pois é, olha que doideira, né? Mas dá pra entender por que o Harrison Ford tá querendo se aposentar do Indiana Jones. Já nesse último filme, A Relíquia do Destino, eles brincam muito com essa questão do tempo, e como o tempo tá fazendo com que o Indy carregue não só idade, não só quilometragem, mas também algumas perdas, alguns rancores. Ele não tá sendo mais exatamente o Indiana Jones que a gente conheceu lá atrás. Se bem que, nos primeiros minutos do filme, a gente vê aquele Indiana Jones de antigamente, graças à magia dos efeitos especiais, que funcionam muito bem. Até porque dão uma encoberta de algum jeito e tal, colocam ele com um capuz durante um tempinho. Então, a gente vê por algum tempo aquele Indy de antigamente. O Indy que estava lutando lá na Segunda Guerra Mundial. Mas o choque vem quando a gente encontra o Indy dos, entre aspas, tempos atuais, em 1969, com uma pancinha já, com o peso da idade. A cabeça toda grisalha, né? O peso da idade mesmo. E reclamando dos vizinhos ouvindo música alto.
É absolutamente maravilhosa essa transição do Indy do passado ali, né, enfrentando os nazistas, pro Indy já cansado na corrida espacial, tentando dormir e sendo acordado com música alta às 8 horas da manhã. É foda, nada funciona, nada que é do pobre funciona. E outro que se despediu um pouco antes do Harrison Ford do Indy foi o Steven Spielberg. Ele dirigiu todos os filmes para cinema, com exceção desse. E, honestamente, a gente vê um pouco... É Spielberg, faz falta. O James Mangold é um ótimo diretor, eu adoro os filmes dele, especialmente Logan, Johnny Jr., adoro Os Indomáveis, mas faz falta, sabe? E às vezes parece que o James Mangold ele tá fazendo ali um pouco de um cover do Steven Spielberg e a gente não vê muito da marca autoral dele. E a gente escutou que o Spielberg passou muito tempo na sala de edição junto do James Mangold e eu acho que isso contribuiu um pouco para que qualquer marca autoral do James Mangold fosse um pouco mais suprimida e a gente visse mais o filme como um bom cover do Spielberg. Não é uma banda cover ruim, sabe? Mas não é original, sabe? Fica aquele sentimentozinho. Não tô dizendo que a banda seja um cover ruim, mas faltou o toque de magia do original ou então um toque um pouco mais autoral por parte do James Mangold. Você quer falar com Deus? Vamos nos encontrar com ele juntos. Outra curiosidade muito interessante é que trocaram o nome do filme quase em cima aí do lançamento. Ele ia se chamar Indiana Jones e o Chamado do Destino e acabaram mudando para Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Eu acho que a ideia foi colocar basicamente o que seria o MacGuffin do filme dentro do título. O Chamado do Destino é uma boa ideia, seria um bom título, mas seria, eu acho que, muito subjetivo. Colocando a relíquia dentro do título, o MacGuffin, que é o objeto pelo qual eles vão percorrer o mundo atrás, dentro do título, funciona melhor. A gente teve com a Caçadora da Arca Perdida justamente isso. A Arca Perdida tá literalmente no título. O Templo da Perdição tá literalmente no título. Kalima! Tá ali no título. A Última Cruzada já tem a referência ao que eles estão buscando ali. E colocando eu me esqueço do Reino da Caveira de Cristal, mas tá lá. Mas tá literalmente lá, o Reino da Caveira de Cristal tá no título. Então acho que pra manter justamente essa continuidade dos títulos, colocar a relíquia dentro do título funciona. Inclusive o primeiro filme também ia se chamar outra coisa, né? Os Caçadores da Arca Perdida ia se chamar inicialmente As Aventuras de Indiana Smith. Pois é, o nosso querido Dr. Jones não ia se chamar Dr. Jones inicialmente, mas o Spielberg acabou preferindo trocar, porque parecia demais com o Nevada Smith, um western lá do Steve McQueen. E outra coisa, Dr. Smith, cara, ele dizer Perigo Will Robinson... Não é tão forte, né? Pois é. Não é tão forte. Dr. Smith é mais perdido no espaço. Não rolava. Dr. Jones. Não dá pra imaginar o Short Round gritando Dr. Smith. Não é. Dr. Jones, Dr. Jones. É isso. Dr. Smith. Short Round, pisa fundo. Tudo bem, Dr. Jones, mas se segura que eu vou correr, hein? Não ia ficar tão legal. E o Indiana, que depois a gente descobre no terceiro filme, que é o nome do cachorro, do Indy, né? Por isso que ele adotou esse nome pra si mesmo. Também é uma coisa meio autorreferencial, porque o cachorro do Spielberg também se chamava Indiana. Então, olha aí, a ideia vai saindo diretamente da própria vida dele, né? E outra coisa divertida que a gente também pode falar quando se trata do cachorro, né, do George Lucas, é que o cachorro dele também foi a inspiração para a criação do Chewbacca, que era um malamute do Alasca peludo, ou seja, aquele cachorro com a cara bem peludinha que acabou inspirando o visual aí dos Wookiees. Não, e até mesmo se a gente pensar o Mutt Williams, que era o filho do Indy, lá em Indiana Jones no Reino da Caveira de Cristal, Mutt é vira-lata. Então... É o cachorro vira-lata, sim. Gente, e o John Williams, que resolveu fazer hora extra, tinha pensado em se aposentar e falou, quer saber? Não vou me aposentar não. E o homem continua aí, né, Cicas? E a trilha continua maravilhosa, aliás. O tema de Indiana Jones é inconfundível. A gente escuta aquela... Já vem logo na cabeça. Tipo, vem na minha cabeça todos os 5 filmes de uma vez só. A magia que esse homem tem pra criar temas inacreditáveis e inconfundíveis, eu acho que não vai morrer nunca.
E o próprio Harrison Ford, ele fez muitos papéis icônicos, mas o Indy é o que sempre persegue ele. Falando nisso, ele foi fazer uma homenagem há uns anos atrás pro John Williams numa premiação, e quando ele entrou no palco, começou a tocar, né, o tema do Indiana e tudo mais, e a primeira coisa que ele falou quando ele chegou no microfone todo barbudão lá, foi tipo assim, essa música me persegue. That damn music follows me everywhere. Gente, todo mundo acho que se lembra das aberturas icônicas aí de Indiana Jones com a logo da Paramount, com a montanha e tudo mais, e ela sempre acaba dando um fade out com alguma outra coisa num formato parecido, e aí a gente começa a aventura. Pois é, nesse novo filme é a primeira vez que isso não acontece, porque além da logo da Disney dos 100 anos, que vem antes até mesmo da logo da Paramount, ainda tem também a logo da Lucasfilm, aquela clássica que sempre passa nos filmes de Star Wars, e só aí que eles dão um fade da logo da Lucasfilm para a fechadura ali da Alemanha de 1944, onde o filme começa. É meio estranho porque, tipo, até mesmo no Reino da Caveira de Cristal a gente tem o logo se dissolvendo lá de um formigueiro. Sabe? Sempre de uma forma bem criativa que o logo da Paramount aparecia. Acontece, né? Vai ver que eles não tinham como encaixar isso com aquela confusão, aquela chuva, aquele negócio escuro, a cena lá do trem sendo carregado. Filho, onde há vontade, há caminho. A gente aproveita pra dar uma distanciada aí, porque aquela primeira cena do filme, ela é bastante interessante também. Não, os primeiros 25 minutos do filme são com o não tão jovem Indiana Jones, mas o Indiana Jones no ápice dele. E, honestamente, dá um quentinho no coração pensar nessa cena e relembrar de... Meio que embarca com o próprio Indiana Jones nessa viagem no tempo, sabe? Pensando, caramba, era muito bom ver o Indiana Jones socando nazistas. Invoca uma nostalgia muito boa, né? Aliás, e aí você ainda vê é ele muito mais bom. velho. Ainda é muito bom ver o Indiana Jones socando nazistas. Não existe idade pra você parar de dar murro em nazista, gente. Eu concordo. Eu acho que essa é a grande mensagem do filme. Foi uma grande lufada de ar fresco, não é mesmo? Apesar do tema não ser muito novo. Só lembrando outra coisa, essa história de você ter antigos cientistas que trabalhavam para a Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial dentro dos Estados Unidos, especialmente no programa espacial, não foi inventado. É a Operação Paperclip. Isso realmente aconteceu. Tanto é que o personagem de Mads Mikkelsen, ele faz um cientista, ele é considerado, entre aspas, o grande responsável, dentro do filme, não na vida real. Dentro do filme ele é considerado um dos grandes responsáveis por fazer que os Estados Unidos chegassem à Lua. E isso tem sim seu dom de verdade. Tira o personagem de Mads Mikkelsen, mas muitos engenheiros da Alemanha, da época da Segunda Guerra Mundial, foram sim colocados dentro do programa espacial americano. Aliás, vários cientistas em vários locais foram alocados dentro dos Estados Unidos. O período era de Guerra Fria, então os americanos queriam aproveitar qualquer tipo de vantagem que eles tivessem em relação aos soviéticos. E empregar gente que trabalhava para o outro lado na Segunda Guerra Mundial, era considerado válido. Fê, a gente pode dizer que os filmes de Indiana Jones não são exatamente coisa para criança muito pequena, né? A gente teve muita coisa pesada rolando, tipo caras derretendo, gente virando esqueleto no meio do negócio, mas quando chegou no segundo filme, Indiana Jones e o Templo da Perdição, tem algumas sequências bem pesadas nesse filme que é considerado o mais sombrio da franquia. Especialmente com o cara lá arrancando corações. Kalima! Sabe? Tem uma hora que o Indiana Jones fica enfeitiçado e bate no short round. É um filme com alguns temas bem brutais. Apesar de ter criança no meio envolvida e tal. Não podia se dizer que esse filme era PG, que era o famoso censura livre, né? Não dava pra dizer isso. Então os americanos criaram a classificação PG-13. Ou seja, você menor de 13 anos precisa dos pais acompanhando. Pois é. Aqui no Brasil a gente não tem essa classificação PG-13, né? Fica ali entre 12 ou 14 anos. O mais próximo é o censura 12 anos, eu acho. Uhum. Chega a ser o mais próximo.
Mas já dá a entender uma coisa. Mesmo naquela época, esses filmes estavam quebrando, fazendo novas fronteiras, mesmo nesse ponto, mesmo no mundo real. Como eu falei, eram filmes de aventura, eram coisas empolgantes, mas não eram pra todas as criancinhas não, cara. Se bem que aqui no Brasil, né, a gente assistia na sessão da tarde, não tava nem aí, né? Pois é, aqui no Brasil as coisas eram meio diferentes, mas eu acho que uma coisa interessante da gente mencionar sobre esse tópico também é que, olha só, o Spielberg ele era tão visionário que foi ele que deu a sugestão da criação desse selo. Porque antes disso, você tinha o G, né, que é o geral, é o livre, e você tinha o R, que era a classificação 18 anos. Você não tinha um intermediário ali. E a gente sabe que os filmes, eles precisam do público, e Indiana Jones sempre foi uma coisa que atraiu o pessoal de todas as idades. Então, ele ligou pro pessoal da MPAA e sugeriu a criação desse selo PG-13, que seria uma coisa aí para pré-adolescentes em diante. Pois é, o PG significa Parental Guidance. Então, o PG diz, olha, tem umas coisinhas aqui, mas você indo com o seu filho, tá de boas. PG-13 agora tem um significado muito forte. A maioria dos filmes de ação que a gente assiste hoje são PG-13. Existe uma briga, hoje em dia, até o contrário, né? Tem filmes que brigam pra ser R pra terem esse negócio. Não, meu filme é R, o filme é pra maiores e tal. Mas o PG-13 sempre é o ângulo que eles querem pegar, porque é um filme que tem aquele edgezinho, mas de todo modo você consegue levar boa parte da molecada para ir assistir. Então... Muito engraçado! Muito engraçado! Outra coisa muito legal da gente falar, né, é que, caramba, o Harrison Ford tá lá fazendo as cenas dele, mas ele já tem 80 anos, ele não tá tão jovenzinho assim. Mas ele tá chamando a atenção nesse filme, logo nessa primeira cena da transição, né, dos anos 40 ali pra 69, a gente começa vendo o Indy acordando e ele está sem camisa. E o Harrison Ford tá com um físico muito bom pra idade dele. Isso, inclusive, foi tema de uma pergunta que fizeram numa entrevista coletiva aí do filme recentemente, que foi muito engraçado, porque a jornalista, ela tava até meio sem graça de fazer a pergunta de, nossa, porque você tá muito bem, né, e tudo mais. E o Harrison Ford, daquele jeitinho truculento dele de sempre, ele falou, pois é, eu fui abençoado com esse corpo, muito obrigado por notar. I've been blessed with this body. Thanks for noticing. Né? E é muito legal que ele fez uma preparação muito maneira pra esse filme novo do Indiana, né? Ele fazia passeios de bicicleta de 64 quilômetros e ele também caminhava diariamente pra se manter com fôlego aí pra cenas de ação. Lembrando que nos últimos anos o Harrison Ford ele tem alguns hobbies bem interessantes. Um deles é pilotar aviões. Todo mundo ficava com medo porque sempre que aparecia alguma notícia sobre o Harrison Ford e aviões, geralmente significava que deu ruim. Teve inclusive uma queda que aconteceu, só que o Harrison Ford conseguiu segurar bem a situação. Ele restaura alguns aviões, etc. Ele tem esse lado meio Tom Cruise. Só que ele tem alguns anos a mais que o próprio Tom Cruise, né? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a se preocupar com o Tom Cruise também, né? Aliás, hoje a gente já se preocupa com o Tom Cruise. Olha, nos 3 primeiros filmes a gente viu Indiana Jones em aventuras nos anos 30. Lá no 4º filme já deu uma desviada para os anos 50, quando a gente tinha o Indiana Jones lutando contra a União Soviética. Mas aqui nesse 5º filme é uma coisa um pouquinho diferente. A gente começa o filme lá no meio dos anos 40, já perto do final da guerra, e o grosso do filme, o grosso da história se passa em 69. Época o quê? Corrida espacial. Tanto é que eu falei, eles encaixam a questão da Operação Paperclip e encaixam também a questão da corrida espacial, do desfile lá da Lua, etc. Quando os astronautas voltaram para a Terra seguros depois da viagem lunar. Vocês podem até assistir alguns bons filmes sobre isso, como O Primeiro Homem. Sobre a questão da corrida espacial. Mas é interessante porque você tem um Indy, que é um arqueólogo / cowboy, no meio do desfile, contra os arquétipos da era espacial. É um pouquinho meio Toy Story, né? Porque parece que o Indy ele é aquela coisa meio antiga do cowboy, do cara do chapéu de couro e tal. Porque, o Indy, ele monta cavalos, ele tem um laço e tem um chapéu de couro. A gente pode dizer que ele chega bem perto de ser um cowboy. Meio que indo contra a época, no meio de um desfile pelos heróis espaciais, isso
com certeza foi de propósito. E outra coisa, também logo depois a gente tem a cena do leilão, né? E chega lá o Indy e tal, ele quer parar a galera, ele vai lá dar umas chicotadas e aí de repente todo mundo puxa uma arma assim pra ele. Então ele tá meio deslocado também no próprio tempo em que ele se encontra. Esse é um tema bem recorrente do filme. Essa cena, inclusive, é uma referência lá à cena de Caçadores da Arca Perdida, quando você tem um cara com uma espada gigantesca fazendo uma firula lá, e o nosso Indy só tira uma arma e pei! Pois é, mas aqui ele tá do outro lado dessa piada, né? Ele que tá um pouco, digamos assim, atrasado. Ai, gente, e como não falar do Harrison Ford e seu famoso mau humor, né? Ele tem retornado aos seus papéis aí recentemente. E aqui, no caso do Indiana, teve um momento no set em que ele ficou com ódio dos dublês. Porque o que acontece? A produção ficou preocupada com ele, né? Queria ajudá-lo a descer de um cavalo depois de uma cena. E ele ficou pistola que foram ajudar ele. Ele falou... Que porra é essa, né? Foi como se eu estivesse sendo atacado por saqueadores. Eu olhei pra baixo e tinham 3 dublês ali se certificando que eu não ia cair. E eles falaram, não, olha, a gente só tava com medo porque a gente pensou que, né, você sabe, blá, blá, blá. E ele disse, me deixa em paz, eu sou um velho descendo de um cavalo e eu quero que pareça assim. E como a gente falou, isso foi incorporado dentro do roteiro. Você tem várias vezes esse mau humor do Harrison Ford, ele é incorporado ao Indy. Por quê? Como a gente falou, ele é um cara que tá meio que perdido nesse novo tempo. 69 não é exatamente o auge que o Indiana Jones estaria na sua profissão. Ele deixou de ser aquele professor que arrancava suspiro das alunas, né? A gente lembra muito bem lá daquele I love you que tinha escrito lá, que a aluna tinha escrito nas pálpebras dela, pra quando ela piscasse, ele visse, ele ficava até assustado com isso. Hoje em dia ele tá arrancando mais roncos do que corações dos alunos, né? Pois é. A gente também não pode deixar de mencionar que essa é mais uma das despedidas do Harrison Ford dos seus grandes papéis. A gente já viu ele se despedindo do Deckard no Blade Runner 2049 e ele também já se despediu do Han Solo no Star Wars Episódio 7, né, no Despertar da Força, e agora é a vez dele dar tchau pro Indy. Ele fez sua participaçãozinha lá no Episódio 9, mas a gente não fala desse filme por aqui não, sabe? We don't talk about Rise of Skywalker. No, não é? Mas, enfim, falando do filme novo em si, eu fiquei muito feliz assistindo esse filme, Sicas. Eu fiquei tão entretida. Eu realmente senti que era o Indiana em um outro contexto, sabe? Eu adorei a parceria dele com a personagem da Phoebe Waller-Bridge, a Helena. Eu achei ela uma sombra muito interessante pra ele, porque ela tem, inclusive as cenas de ações dele são muito boas juntas, né, principalmente tem uns momentos que ele fica, ele fala, eu tô aqui pensando, ela fala, mas tá pensando em quê? Ele fala, peraí, você tem metade da minha idade, eu não tenho energia pra fazer isso, sabe? Aquela cena de perseguição em Tangier foi maravilhosa, sabe? Foi muito boa. Aquela coisa, os dois personagens, eles são espelhos um do outro. O Indiana Jones, ele costumava falar Famiglória, mas ele tava lá porque ele queria, de fato, era colocar aquelas peças arqueológicas tão preciosas no museu para que todo mundo pudesse apreciar, e não só colecionadores malucos. A gente viu isso em Indiana Jones, A Última Cruzada. Enquanto a Helena, ela tá justamente querendo colocar as peças nas mãos dos ricaços para conseguir o quinhão dela. Exatamente, quem pagar mais leva. E tem uma cena muito bonita que o Indy, ele é padrinho da Helena. Ela é filha do personagem do Toby Jones, que aparece logo no começo, é o parceiro do Indy na missão contra os nazistas lá nos anos 40. Eles conseguem a relíquia do destino, que é justamente um mostrador, um dial criado pelo Arquimedes, que em tese conseguiria apontar fissuras no tempo e levar as pessoas para outros tempos. Em tese seria isso. Ou seja, é uma relíquia muito poderosa para ficar nas mãos dos bandidos. Só que a Helena, ela não pensa assim, ela pensa, olha, pagando bem que mal tem, né? Exatamente. Então existe esse conflito entre os dois, e tem uma cena muito bonita em que o Indy e ela estão em aviões diferentes, indo para o mesmo destino, e eles lembram da mesma passagem, olhando nos reflexos na janela. E
é uma cena muito bonita que mostra exatamente que um virou um espelho do outro. Mas o Indy, eu acho que ele acaba sendo uma boa influência em alguns momentos pra Helen. Tanto é que eles vão nessa aventura juntos. Eu gosto muito dessa parceria, eu gosto muito da química entre os dois, que faz... Que é aquele contraste do novo e do velho. Isso funciona muito bem. Existe ainda uma barriguinha no filme. Eu não gostei muito do Short Round Reboot que foi colocado dentro do filme pra ser o Short Round da Helena. Ele acaba me ganhando com o tempo, o moleque me ganha com o tempo, mas logo na introdução dele, demorou um pouquinho pra esse personagem me conquistar um pouco, sabe? Adorei o Mads Mikkelsen como vilão. E aquela coisa, ele encaixa nesse tema de vilões da trilogia original, por exemplo. Não tanto no Reino da Caveira de Cristal, mas ele encaixa muito bem com os vilões que a gente viu no primeiro e no terceiro Indies. Tem algumas viradas bacanas. A história é estranhamente contemporânea com a inclusão de... Bom, aquela palavra com N que a gente já falou demais aqui nesse vídeo. Melhor não arriscar, né? Exatamente. E você vê que ele é realmente alguém com aquela mentalidade. Ele realmente é um cara que abraçou aquela filosofia e que encontrou dentro do governo americano gente que também abraça essa filosofia tão macabra. Então acaba sendo algo muito contemporâneo. Uma ameaça muito contemporânea, apesar de estar no contexto da Operação Paperclip de 1969. E o Mads, cara, é aquele vilão classudo, sabe? Eu não gostei tanto do Boyd Holbrook, que faz o capanga principal dele. É um personagem que ele faz sentido dentro da narrativa, mas me pareceu que o Boyd estava apenas reciclando o que a gente viu em Logan, com o próprio James Mangold na direção. Eu gosto muito da química que ele tem com a Phoebe Waller-Bridge. A gente tem participação de outros atores grandes, como, por exemplo, o Antônio Bandeiras, que eu acho que no pouquinho que ele aparece no filme, ele dá uma brilhantada na cena. Ele parece o Capitão Haddock do Tintin, né? É verdade. Eu nem tinha pensado nisso. Tá tudo ali nessa mesma vibe dos clássicos de aventura, né? Mas eu achei um filme extremamente gostoso de assistir. Eu adorei a brincadeira que eles fizeram, já que a gente tá falando aí de uma relíquia que permite que você volte no passado. O próprio personagem, o vilão, fala pro Indiana: nós somos homens fora do nosso tempo, né? Nosso tempo já passou. E é muito legal ver o Indiana Jones nesse contexto. Você vê que, tipo, o filme é sobre ele, mas é uma aventura após ele já ter se aposentado, literalmente, né? Então ele já tá com uma outra vibe, mas o legal é que, assim, a energia dele e o que ele acredita ser certo nunca mudou. Então eu acho muito legal as interações que ele tem com a Helena, que ele tem com o menininho. Eu acho que faz um filme muito gostoso de assistir. Pois eu fiquei com a impressão de que o James Mangold ele podia ter arriscado um pouco mais. Ele jogou muito no segundo. Concordo. Ele foi o cover do Spielberg ali. Mas foi um bom cover, pelo menos. Não foi um cover ruim que massacrou a música original, sabe? Que massacrou as músicas originais. Foi um cover que ele foi muito respeitoso. Eu queria que ele tivesse ousado um pouquinho mais. Tivesse um pouquinho mais a marca dele aqui. Mas não dá pra reclamar do que a gente teve, sabe? Muita gente reclamou de o Reino da Caveira de Cristal porque aquele filme não tinha tema. Não existia exatamente uma coisa que a gente podia dizer, esse filme é sobre isso. Não, aqui a gente sabe sobre o que o filme é. O filme é sobre tempo. É sobre a resistência do Harrison Ford em deixar de ser do Harrison Ford, do Indiana Jones, de ser quem ele é. E aquela coisa na minha cabeça, o criador e criatura, personagem e ator meio que se misturam. E eu acho que isso faz sentido dentro da narrativa, sabe? Até mesmo que a gente falou daquela coisa do Harrison Ford brigar com os dublês para descer do cavalo, é uma coisa que o Indiana Jones nessa época faria. Faria muito. Sabe? Ele já tava reclamando com um monte de gente no próprio filme também, ele tava sem paciência pra todo mundo. Eu acho que foi uma despedida digna, sabe? Deu ao personagem uma boa despedida numa aventura que funciona muito bem, que honra o legado da trilogia original, que com certeza é superior ao Reino da Caveira de Cristal. Quem tinha alguma preocupação com isso pode ficar tranquilo. O filme com certeza é uma melhor despedida do que o Reino da Caveira de Cristal, embora tenha um edgezinho a mais em relação a isso. E talvez isso seja até necessário para um personagem como Indiana Jones, que ele sempre levou a fronteira um pouco mais à frente. Eu não sei se a gente vai voltar a esse universo. Se a gente não voltar a esse universo... Ainda existem personagens que povoam o universo de Indiana Jones que podem ter histórias que valem a pena ser contadas. Mas se essa aqui for a nossa despedida, eu acho que ela foi em grande estilo.
Com certeza. Eu acho que se você é fã da franquia, você vai gostar desse filme. Tem boas chances de que você não saia decepcionado, pelo menos, do cinema. Então é um filme que eu acho que vale a pena conferir. E é isso, gente. Eu acho que acabou o que a gente tinha de gasolina para essa quilometragem. Chegamos ao final do vídeo. Inscrevam-se aqui no canal, por favor. Deixem o like se vocês curtiram. Vamos fazer um pedido de forma mais enérgica? Vamos? 1, 2, 3 e joga o like! Like! Se inscreve no canal, aperta o sininho para receber todas as notificações de vídeos sobre curiosidade de cinema, curiosidade de séries, como está o mercado, notícias... Nossa, meu Deus, muita coisa aqui no Rapadura. E é isso, nos vemos na próxima e tchau.